Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros amigos. Abdel Carajá aqui falando com vocês mais um vídeo aqui no canal Agora é Hora de União. Como todos sabem, o canal Agora é Hora de União, eu falo sobre política, eu falo sobre diversos assuntos, mas ultimamente eu estou contando a minha história da dependência química e quero que, passando para vocês como eu estou fazendo a minha recuperação, como está sendo a minha recuperação, como vai ser a minha recuperação, né? Passando informações para vocês também, às vezes serve para mim, talvez não vai servir para vocês, mas talvez vão servir para vocês o que eu estou fazendo para me manter limpo, né? Hoje eu me encontro numa CT metropolitana, né? Então, e aí eu estou fazendo essa minha caminhada no dia a dia. Mas antes de começar, eu peço a vocês, meus caros amigos, que se inscrevam no canal para vocês receberem todas as notificações. Bota lá no sininho todas, porque aí vocês vão receber as notificações a cada vídeo que eu postar, a cada vídeo que eu fizer, né? Hoje eu vou falar sobre o dependente químico, né? E também sobre o codependente, né? A parte da recuperação do dependente químico e do codependente. Quem são os codependentes? Maridos, esposas, filhos, netos, irmãos são os codependentes. Amigos são os codependentes, né? Vamos começar sobre falar o dependente químico quando ele está em processo de recuperação. É normal que o dependente químico, quando ele está em processo de recuperação, ele já está numa caminhada há bastante tempo. O que acontece com ele? Ele começa a criar uma autoestima muito grande, que está tudo bem, que tá tudo tranquilo, as coisas começam a dar certo para eles, trabalho, relacionamento, começa a ter de novo vínculo familiar. Mas o dependente químico, vou falar de mim, que isso já aconteceu comigo várias vezes. O dependente químico é engraçado, cara, é muito engraçado. Quando ele está num processo já de recuperação, numa caminhada já há bastante tempo limpo, ele não começa a aceitar algumas coisas que, tipo, cobrança da família, cobrança do marido, da esposa, dos filhos, dos netos, dos amigos, né? Que aí ele vai com aquele papinho: não, eu já estou bem, eu estou tranquilo, vocês ficam me ligando para quê, né? Meu celular só descarregou, meu celular só fez isso, eu não tive como ter contato, vocês vão ficar pegando no meu pé. Aí eu falo para você e para mim mesmo, como dependente químico, em recuperação, em tratamento. Cara, você, anos e anos do uso de uma substância, da dependência química, da drogadição, né? E você quer que de uma hora para outra a sua família, seus amigos confiem em você. Eu também fiz isso, não uma nem duas vezes, porque é normal. Se põe no lugar deles. Para também de dizer que é o coitadinho. Tudo bem, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que não tem cura, mas também é uma doença tratável como qualquer outra doença. E se você não faz o tratamento ou não continua o tratamento, que é pro resto da sua vida, você vai voltar a ter recaída. E aonde você vai fazer esse tratamento? Aonde você se sente melhor. Você vai procurar alguma coisa, como eu já falei, né? São 3 pilares, né? A dependência química, ela é espiritual, física e mental. Então você tem que tratar os 3 ao mesmo tempo. Para uns, igreja, grupo de ajuda, para outros, terapia, né? Então,
para com esse negócio que você já está bem, que você está tranquilo. Para de reclamar das cobranças, porque você causou isso durante muitos anos da sua vida, aos seus familiares e amigos. Vou dar um exemplo de mim. Eu adoro postar as coisas na internet, eu estou sempre na internet. E quando eu deixo de postar, quando eu deixo de fazer alguma coisa, a minha família fica preocupada, a minha irmã fica muito preocupada, a minha mãe fica muito preocupada, procurando saber o que aconteceu. A primeira mentalidade deles é que eu tive uma recaída. E aí eu vou culpar eles por causa disso? Não, eu que causei isso, eu que fiz isso. Eu tenho que entender que eles também ficaram doentes, eles são codependentes, né? E ao mesmo tempo, o codependente tem que entender também que não é falta de vergonha na cara, que, né, já entrando no assunto do codependente, que não é falta de vergonha na cara. Quando a gente recai, a gente deixou de fazer um tratamento. Nós deixamos de continuar o tratamento, por isso que a gente caiu. Porque, infelizmente, às vezes é muito mais forte do que a gente. Ninguém quer recair. Mas também não estou falando para o codependente passar a mão na cabeça, né? Passar a mão da cabeça do dependente, né? Eu não estou falando isso, mas eu quero que vocês entendam que isso é uma doença. E às vezes a gente não tem um momento de clareza e de pedir ajuda, como acontece comigo. Eu sei aonde procurar ajuda, eu sei como fazer para ter ajuda, e eu sei como fazer o meu tratamento. Mas quando eu me sinto muito tempo limpo, o que acontece? Eu não tenho ainda pedir ajuda, aprender a pedir ajuda, apesar que eu tenho a minha rede de apoio. Então, eu quero que vocês entendam, é isso, né? O dependente químico também não pode ficar, como eu estou falando, não pode ficar também dando uma de coitadinho. Ai, coitadinho de mim, eu sou doente. Não, meu irmão, você é doente, você tem uma doença, nós vamos tratar a sua doença. Você tem que querer ser tratado, né? Porque a família enjoa. Uma hora sua família, seus amigos vão te deixar de lado, né? Sua esposa, seu marido vão te deixar de lado. Seus filhos, seus netos vão te deixar de lado. Aí eu te faço uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Será que eu aguentaria tanto tempo? Será que eu aguentaria tanto tempo? Então, se põe no lugar deles. E o codependente às vezes também se pôr no lugar do dependente químico ali do seu âmbito familiar. Então é isso, meus caros amigos. Nós, dependentes químicos, não podemos também dar uma de coitadinhos, né? Então a gente está sujeito a cobranças e temos que aceitar as cobranças, né? E temos que confiar nas pessoas que querem nos ajudar. Porque ninguém quer, porque se tem pessoas que estão do seu lado, cara, se tem pessoas que estão com você o tempo todo, eles não querem deixar você de lado, eles querem te ajudar. Mas para isso acontecer, você tem que permitir essa ajuda. Para muitos, uma internação é uma coisa muito dolorosa, mas às vezes necessária. Não importa em qual tipo de CT, né, de clínicas terapêuticas você vai se internar, se é religiosa ou laica, mas você tem que ir para algum lugar, se tiver necessidade para isso. Uns conseguem fazer o tratamento no CAPS, nos CAPS AD que existem no Brasil inteiro, que trabalha com redução de danos. Já para mim, para o Abdel Krajá, não existe redução de danos. Ou você para, no caso, ou eu paro mesmo de vez, não existe. Então a gente tem que fazer dessa forma, né?
não codependente também passar a mão na cabeça, mas entender que tá se lidando com uma pessoa que tem uma doença instalada dentro dela. E às vezes quando a gente surta, chamo isso de surto, que cai numa recaída, e às vezes a gente deixa tudo para trás, casa, carro, família, tudo para trás, não é que a gente queira, é porque é muito mais forte do que a gente. A vontade do uso, infelizmente, é muito mais forte. Quando está se usando, então, aí mesmo que a gente esquece de tudo. Esquece das pessoas que nós amamos. Não é que a gente deixou de amar. Nós acabamos esquecendo as pessoas que nós amamos. Estou falando isso, é muito duro. É cruel? É, mas é a pura realidade. Eu não vou usar com vocês meias palavras. Né? Então, é dessa forma para entender. Para o dependente químico entender que ele tem uma doença e é tratável e ele tem que continuar o tratamento. E o codependente tem que entender também que ele tem alguém da sua família ou um amigo que é portador de uma doença. Mas o dependente, como eu falei, o dependente químico tem que entender também que a família dele, ele deixou a família e amigos doentes. Então, às vezes, muitas pessoas vão ainda ficar desconfiadas no seu tratamento, né? Na sua recuperação. E é normal isso. Se você estivesse no lugar deles, você também pensaria e ficaria da mesma forma. Então, meus caros amigos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe, comentem, curte, me segue, se inscreve no canal. Aqui agora é a Hora de União e na minha outra plataforma lá no Insta. Eu não posso falar o nome completo, mas está lá, né? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Que o Criador abençoe vocês e a família de vocês. Amém. Eu quero junto com vocês.